Nós chegamos em Daniel, capítulo. E aí agora a gente já começa a caminhar aí para um direcionamento sobre a última semana de Daniel também. Ele vai voltar, vai falar a respeito de uma maneira mais é, cronológica, didática aí, de tudo que há de acontecer. Então, no verso 20, nós temos aí no capítulo 10, no verso 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E é bem legal porque esse ano foi o ano 536 a.C. Daniel já tinha mais de 80 anos no reino de Ciro, ou seja, algumas visões que a gente já viu, ele já tinha tido, mas agora ele começa a buscar mais entendimento, porque apesar de ter tido a resposta antes, a gente viu no capítulo 8, capítulo 9, há, há essa questão de, gente, imagine isso na cabeça, né? Fica girando, 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 até a gente entender. Em Tiago, capítulo 1, é um verso conhecido, Tiago, capítulo 1, 5, quando vai falar sobre a sabedoria, e aí Deus, a gente já leu ele, mas sempre é bom lembrar, Tiago, capítulo 1, verso 5, se algum de vós necessita, Tiago 1, 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se ele há concedida. Ou seja, em qualquer coisa que nos falte sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor que nos dá sabedoria em qualquer coisa, né? Para que possamos fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Provérbios capítulo 24, verso 3, Provérbios 24, verso 3, a palavra do Senhor vai também falar sobre a questão da inteligência. Provérbios 24, verso 3, como a sabedoria edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselhos será a vitória. A sabedoria alta demais para o insensato, no juízo da sua boca não terá palavra. E aí ele vai continuando, né? Mas até a, a, aí depois ele fala, né? Se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, em meio às lutas. É bem legal o Provérbios, porque ele nos dá esse direcionamento. Livres que estão sendo levados para a morte e salvos que cambaleiam, indo para serem mortos. Então, a sabedoria é algo que vem do Senhor, a inteligência, e precisa ser buscado. Não é algo que a pessoa fala, um é inteligente ou não é. Não, todos são. A única coisa que precisamos é buscar ela. Toda vez que a gente busca sabedoria, e aí Provérbios, um, há um conselho de Salomão para todo mundo, porque o entendimento é exatamente isso. Quando você já lê o livro de Provérbios, o verso 7 ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se você ler são né, há 30 capítulos aí de Provérbios, se você ler um capítulo por dia, aí, você vai ter
um direcionamento de Deus para a vida toda. E é bem legal porque ele 31 capítulos, né? Dá um por dia, dá para você fazer essa leitura e certamente Deus tem algo para ensinar. Sempre tem algo para ensinar. Provérbios é muito interessante porque traz isso. E a sabedoria tem essa busca, essa preocupação e às vezes mas ela demanda tempo. É isso que é o mais importante. Aprender a ficar calado é muito importante. Aprender a ponderar, observar. Provérbios vai dizer que o tolo, quando se cala, passa por sábio. Lógico, né? Ninguém sabe o que ele está pensando. E aí você dá o direito da dúvida nas pessoas, porque ela não sabe o que você está pensando, ainda que você não esteja pensando nada, mas só o fato de você ficar calado, você já demonstra sabedoria. E isso é bem legal, porque é algo que nos serve de orientação e discernimento. No verso 2 de Daniel, naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Ou seja, então Daniel, durante 21 dias, ele chorou, ele buscou, ele vai jejuar, a gente vai ver aí. Então há um momento, Esdras, e é bem legal, pega aí Esdras, vamos lá, porque ele vai falar exatamente isso aí. Então, o livro de Esdras, o capítulo 9, verso 4 de Esdras, 9:4, Esdras 9:4. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Quando Esdras volta do cativeiro e chega em Jerusalém, ele vê a situação do povo, e isso é bem legal, porque ele olha assim e ele vê o povo aquela miséria e aprendeu a viver na miséria. É isso que é o mais interessante. Esa fica atônito, senta e fala: Meu Deus do céu, é, o pecado é assim na nossa vida. Às vezes a gente aprende a viver na miséria, mesmo Deus falando que ali não é um lugar bom. Neemias 1, verso 4, ele diz assim: ó, tendo eu ouvido essas palavras, Neemias 1:4, ao próximo, Neemias capítulo 1, isso, Neemias 1, verso 4, isso. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Aí Neemias. Então, a Esdras ele vem antes do cativeiro, ele vai edificar o templo de Jerusalém, depois Neemias vem para edificar a cidade de Jerusalém. Aí é mudança de cultura também. A construção do templo já é uma mudança de cultura, porque o povo vivia na miséria e assim, tá bom, é isso agora, tá tudo destruído mesmo. Aí Esdras vem e fala: não, gente, vamos levantar, vamos tomar banho, vamos sonhar, vamos pensar, vamos reconstruir, recomeçar, a questão da resiliência. E Neemias, ele vem, no verso 4, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer lá: ó, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus do céu. Então, quando Neemias recebe a porque o pessoal que foi estava edificando o templo, eles mandavam notícia. Então, Neemias ouviu isso, falou: olha, está tudo destruído lá em Jerusalém, o povo está desanimado, nem tem povo direito, está tudo misturado, está uma coisa de doido ali. Aí, quando Neemias ouve isso, ele chora e planteia. Quando a gente ouve as coisas que acontecem no Brasil, no mundo, era hora realmente de a gente jejuar pela nossa nação,
para Deus ter misericórdia do povo. A gente vê essa questão do suicídio aumentando, essa questão da depravação também, esse sincretismo, tudo que está acontecendo, e eu vejo que não dá tempo da gente pensar muitas vezes. E isso é ruim, porque não nos faz pensar e nós não nos incomodamos e aí não buscamos uma mudança. O verso 3 de Daniel 10, ele diz assim, ó, então Daniel vê essa situação e durante 3 semanas ele vai plantear. Como é que ele vai fazer isso? Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Então, ele optou por fazer um jejum. Não fala quanto tempo é de jejum que ele determinou. Ele só abriu mão aqui, como foi no começo. Parece que Daniel volta aqui, então ele comia carne, comia as coisas ali. Já tinha mais de 80 anos, então ele pensou, já estava, né, assim, uma vida, mas daí ele falou, nossa, às vezes a gente acha que não, já vivi muito, não, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para fazer, não preciso nem jejuar mais, sei lá. Não, mas a Daniel, ele olha, ele fala, não, eu preciso ter algo novo na minha vida. Quando ele busca algo novo na vida dele, ele começa a ele abre mão e não passa, não se unge com óleo. Assim, ele acordava, tomava banho e tudo, mas não estava se cuidando, assim, provavelmente, porque ele estava na presença do rei, ele não podia ir de qualquer jeito. Mas naquilo que ele podia abrir mão para colocar diante do Senhor, ele abriu. Aí no verso 4, ó, no dia 24 do primeiro mês, ou seja, depois de 3 semanas, então, ó, ele não fala ali, mas no dia 24, não sabe se ele começou dia primeiro, ou dia 4, ou dia 3, não fala direito. Mas deu aí 3 semanas, a gente entende que foi aí 21 dias, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, entre a Mesopotâmia, ela tinha essa questão, né, aquela faixa entre o rio Tigre e Eufrates, e a gente tem ali também, a gente viu que ele, quando estava no rio Quebar também, a Ezequiel, pega lá em Ezequiel 1, ó, Ezequiel 1, 3, vamos falar um pouquinho dessa questão de rio, que é bem legal, porque eu estava lendo também, meditando, e eu estava falando, nossa, tem alguma coisa aqui a respeito do rio. Ezequiel 1, o verso de 1 a 3, aconteceu no 30º ano do quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, ou seja, Ezequiel foi para o exílio, olha que coisa interessante, né? Junto ao rio Quebar, lá na Mesopotâmia, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E é interessante que Ezequiel e Daniel estavam no mesmo período juntos. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E aí ele tem essa visão e muito legal. E ele fala, né, a origem dele, a linhagem dele e a visão. O que é interessante aqui? Voltando em Daniel. A palavra rio no hebraico é Yarden, que quer dizer descer. A raiz é Yard,
que seria isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, é bem legal o hebraico porque ele traz essa ideia e nem vai dar aqui, que o significado de cada um aqui, então eu tenho Yud, Resh, Dalet. Fica mais ou menos assim. Yud quer dizer mão, Resh, a segunda letra aí é cabeça, e Dalet, que quer dizer porta. Ou seja, toda vez que aparece rio, significa que a cabeça direciona a porta. Porta leva a algum lugar, seja para você entrar, seja para você sair. É como se toda vez, quando ele vê no rio e tenha visões, você vai ver várias pessoas tendo visões próximas ao rio. Parece que a intenção de Deus é dizer assim: olha só, a cabeça levou um entendimento, levou a mão a abrir um outro caminho, né? Uma outra solução. Nada na palavra de Deus é algo aleatório ou é solto. Então, a visão perto do rio é exatamente isso. Olha, Deus deu entendimento, o significado do rio. É você ter um entendimento para abrir ou ter a solução de alguma coisa, ou abrir um caminho novo para a sua vida. É bem legal isso, né? Então, levantei os olhos, voltando a Daniel 10, 5. Então, levantei os olhos, Daniel continuando a falar, o verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro e puro faz. E aí, falando do anjo, o seu corpo era como berílio, e seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como estrondo de muita gente. Muito legal isso aqui. Por quê? Então, agora, no verso 5 aí, Daniel vai ter a visão do anjo, né, de um homem assim. Às vezes a pessoa pergunta, como é que é um anjo? Então, lembra que a gente falou sobre a hierarquia, anjos, arcanjos, querubins e serafins? Mas vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do anjo aí. Então, ele fala lá, um anjo ele parece uma pessoa normal, e aí ele vinha de vestir as vestes, né, de linho, né, uma doga aí, que ele usava, cujos ombros estavam cingidos de ouro, então parece que tem umas ombreiras em cima, ele tem essa roupa de linho e tem essas ombreiras, e o corpo era como berílio, ou seja, as partes que provavelmente ele via, que eram os braços, o rosto, então era algo que atraía os olhos. Seu rosto era como um relâmpago, seus olhos como tocha de fogo. É, 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 como é que parecia? Como é que dá a entender? Parece algo assim. Esse é o original do anjo. Nós vamos ver que ele muitas vezes passa desapercebido, né? Então, ó, vamos ler Ezequiel 9:2. Volta aí para Ezequiel 9:2. Parece simples falar de algo que a gente não conhece, né? Que nunca vê é, na visão de Ezequiel 9, capítulo 2. Ezequiel também vai falar sobre a percepção dele do anjo. E o verso 2 de Ezequiel, eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior. Ezequiel vai ter uma visão e sobre o massacre das pessoas que habitavam em Jerusalém ali do cativeiro. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada com as suas armas esmagadoras na mão. E entre eles, certo homem,
vestido de linho, com um estojo de escrevedor. A cintura entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Muito legal. Ele tem essa visão do anjo, e o anjo, de vez de carregar uma arma, ele carregava um estojo. Então, assim, nós vamos ver que todos os anjos têm funções diferentes. Apocalipse capítulo 1, verso 13. Apocalipse 1, verso 13. João também vai ter a percepção dele sobre a questão dos anjos. Apocalipse 1, verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, a gente viu que, além das ombreiras, eles têm um cinto de ouro, assim, algo realmente diferenciado. Jeremias 10, 9, volta aí, Jeremias capítulo 10, verso 9. Jeremias também tem a percepção dele de anjo aí. Jeremias capítulo 10, verso 9. Em Jeremias capítulo 10, verso 9, ele vai dizer assim, ó: traze prata batida de taça de ouro faz, os lidos são obra de artifícios na mão de ourives, azuis púrpuras são suas vestes, todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiro Deus, ele é o Deus vivo e rei eterno do seu furor. Treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Qual que é o parênteses aqui? O homem sempre quer imitar aquilo que Deus faz. O homem sim influenciado, lógico, pelo pecado, pela influência de Satanás. E aí você vai ver que sempre eles tentam retratar isso de uma maneira errada. No verso 6, continuando aí, o verso 7, algumas características do anjo, né? Daniel vai olhar assim, ó, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Eles não viram o anjo, mas eles sentiram a presença de algo diferente. Quem estava, Daniel não estava sozinho e eles vão correr. Segundo Reis 6:17, vamos para Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 17, segundo Reis 17, falando aí, vamos dedicar um tempinho sobre os anjos. O verso 17, ele vai dizer assim, ó: orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos. Então, a Síria estava tentando invadir Jerusalém, e aí Eliseu sobe no monte e leva o seu servo, mas o servo não viu ninguém. Aí Eliseu orou, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, e em redor de Eliseu. Então, havia um grupo celestial, havia um exército celestial, essa é a palavra, em volta de Eliseu, para agir conforme a orientação de Deus. Atos capítulo 9, verso 7, vamos lá para Atos do Espírito Santo aí, Atos 9, verso 7. Quando Paulo vai se converter, acontece a mesma coisa. O verso 3, só para você entender, ó, seguindo ele a estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo, contudo, ninguém. É igual Daniel, que nós falamos, os companheiros de Paulo também, eles não chegaram a ver, mas ouviram a voz. E aí, lógico, o temor toma conta de todo mundo.
Voltando para Ezequiel, capítulo 12, o verso 18, voltando lá em Ezequiel 12, 18, a Ezequiel tem várias visões e é bem legal. O verso 18, ele vai dizer assim, ó, a, ele tem a visão do anjo, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Então, naquele momento, a, o filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com extremamente estremecimento e ansiedade. E aí dirás o povo, assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém. O anjo começa a falar e falar o que há de acontecer sobre Jerusalém. E isso é importante porque esse é o papel do anjo, de mensageiro. A palavra anjo no hebraico é malach, malach, e no grego ângelo, que quer dizer mensageiro. A mesma palavra, tanto no hebraico como no grego, tem o mesmo significado, na verdade. Então, os anjos não são perfeitos. Vamos ver em Jó. Pega a sua Bíblia em Jó. Vamos lá, Jó, capítulo 4, verso 18. Jó 4, 18. A gente já leu esse texto. Ó, e eis que Deus não confia nos seus servos, e aos anjos atribui imperfeições. Então, a gente vê que ele não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque ele tem livre-arbítrio. Não sei se livre-arbítrio não é a palavra certa para dizer imperfeição, mas ele pode cair. Essa que é a questão. O que Jó está falando é que nós vamos ver que tem anjos bons e anjos caídos. E eles serão julgados, os anjos que caíram. Pega a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, 41. Lá em Mateus 25, 41, o Senhor Jesus, e aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Em Mateus 25, o verso 41, ele vai dizer assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus criou o fogo eterno, que era a prisão de Satanás. Antes disso, Satanás vai criar o inferno, que é o que ele prende os espíritos, né, as pessoas que morriam. Agora nós vimos que quem tem as chaves, se nós vamos ver, é o Senhor Jesus. Tem as chaves da morte e do inferno. Mas o lago de fogo e enxofre foi criado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, aqueles que estão no inferno vão padecer ainda mais no lago de fogo e enxofre. Por isso que há necessidade de mudar de vida, buscar o Senhor, para que nós sejamos livres desse destino tão, tão ruim. E pregar o amor de Jesus para as pessoas. Ninguém merece o inferno. Ninguém merece ir para o lago de fogo e enxofre. Ninguém. Né? O diabo e os anjos dele viviam na glória do Senhor. Nós já nascemos no pecado, então nossa limitação é bem diferente. Segundo Pedro 2,4, ele vai dizer assim, ó, segundo Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou a abismo de trevas reservado para o juízo. Então, assim, quando Satanás peca, quando o anjo de luz peca e cai, ele leva um terço dos anjos do céu, a gente viu lá em 2 Samuel, esse ambiente infernal foi criado por Satanás e Deus prendeu ali a grande maioria. Satanás não está lá porque ou ele tinha acesso, porque ele tinha chaves, ele entrava e saía, agora ele não tem mais as chaves. Apocalipse 1:8, nós vimos isso, que Jesus tomou as chaves da mão do diabo e do inferno. Então, Satanás não tem mais acesso como ele tinha antes.
mas ele está rodeando a terra aí, infernizando a vida de todo mundo. Apocalipse 2, 12, Apocalipse 12, verso 9, vai falar que chegará um tempo em que Satanás será até banido de poder passear na terra, no céu. O verso 9, ele diz assim, aí na tribulação, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Durante a grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar mais, e aí o diabo vai ser lançado sobre a terra. Nós vamos ver um pouco mais falar sobre anjos, porque é bem legal e bem extenso a gente entender um pouco esse trabalho dos anjos sobre o mundo espiritual, sobre o mundo sobrenatural e sobre o mundo visível aos nossos olhos. Deus nos abençoe aí. Meu Pai, quero agradecer que o Senhor continue nos dar entendimento e inteligência para entender daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que possamos viver o sobrenatural, sim, na Tua presença, uma vida espiritualmente falando, Deus, que Te agrade. Guarda-nos durante esse dia e quem sabe, se for o dia do Teu retorno, o Senhor nos encontre aí pronto, preparado para subirmos ao céu. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe cada um de nós aí.